Você já percebeu como a zona de conforto pode ser um lugar seguro, mas ao mesmo tempo limitante? Hoje, quero te convidar a refletir sobre como podemos sair desse espaço e nos abrir para o crescimento, a transformação e a verdadeira liberdade. Vamos explorar como os ensinamentos budistas nos ajudam a entender o medo, a impermanência e o desapego, e como isso pode nos guiar em direção a uma vida mais plena e autêntica. Se você está pronto para dar o primeiro passo nessa jornada de autodescoberta, vem comigo nesse vídeo. Desejo compartilhar com você uma reflexão profunda sobre o processo de sair da zona de conforto, mas, ao invés de abordar isso apenas de uma forma convencional, quero olhar para esse movimento sob a ótica dos ensinamentos budistas. Você já percebeu como a zona de conforto, em sua essência, nos oferece uma falsa sensação de segurança? Ela é como um abrigo que, ao mesmo tempo, pode ser um aprisionamento. É onde a vida se torna previsível, estável e sem grandes surpresas. Durante um tempo, ela parece ser o lugar ideal, aquele em que podemos respirar aliviados, sem que nada nos desafie. O problema é que, no fundo, sabemos que a vida não é estática. E quando nos acomodamos nela, acabamos perdendo a oportunidade de crescer, de evoluir e de experimentar tudo o que a vida tem a oferecer. No budismo, entendemos que o sofrimento, ou dukkha, é uma parte inevitável da experiência humana. Mas o sofrimento não se limita à dor física ou à perda de algo. Na verdade, ele é muito mais profundo do que isso. O sofrimento começa no apego, em nossa insistência de que as coisas, os momentos, as pessoas e até mesmo as situações devam permanecer como estão. A zona de conforto é, no fundo, um espaço construído a partir de nossos apegos. Estamos apegados à ideia de segurança, ao controle, à previsibilidade. E é nesse apego que reside grande parte de nosso sofrimento, pois, como o Buda nos ensinou, tudo é impermanente, e a resistência a essa verdade nos causa dor. Você já se deu conta de que muitas vezes ficamos presos ao que é familiar, ao que nos dá uma sensação de estabilidade, mesmo sabendo que isso não nos faz verdadeiramente felizes? A zona de conforto é o reflexo disso. Ela nos dá uma sensação momentânea de alívio, mas, em troca, limita nosso crescimento. Dentro dessa zona, o medo de mudar se alimenta da nossa necessidade de controle. E o budismo nos ensina a olhar para o medo de frente, sem negar sua existência, sem fugir dele, mas buscando compreendê-lo e transformá-lo. O medo de perder o que temos ou de enfrentar o desconhecido é uma criação da mente. Uma mente que muitas vezes se apega ao que é conhecido e se afasta do que é novo, do que desafia a nossa percepção de realidade. Se você está sentindo que essa reflexão está ressoando com você e quer continuar essa jornada de autodescoberta, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode te ajudar a crescer ainda mais. E se você já passou por algo semelhante ou tem alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Adoramos ouvir sua experiência e podemos conversar sobre como aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia. Vamos juntos nesse caminho de transformação. Para sair da zona de conforto, o primeiro passo, segundo os ensinamentos budistas, é olhar para dentro e entender a natureza da nossa própria mente. No budismo, a mente é vista como a fonte de nosso sofrimento, mas também de nossa sabedoria. Quando ficamos presos na zona de conforto, estamos, de certa forma, nos deixando dominar pela nossa mente, que cria uma falsa sensação de segurança e controle. Mas a verdade é que a mente é fluida, imprevisível, e ao tentar aprisioná-la a uma zona de conforto, negamos sua natureza verdadeira. A mente, quando treinada, pode se tornar uma ferramenta poderosa para nos libertarmos da prisão do medo e da estagnação. Aqui a prática da meditação budista se torna essencial. A meditação não é apenas uma prática de quietude ou silêncio. Ela é uma ferramenta profunda de autoconhecimento, uma forma de observar os padrões mentais que nos limitam e nos impedem de sair da zona de conforto. Quando nos sentamos em silêncio e observamos a nossa mente, percebemos como ela cria histórias, medos e distrações para nos manter na segurança do que já conhecemos. Mas ao cultivar a atenção plena durante a meditação,
começamos a perceber que essas construções mentais não são a verdade absoluta. Elas são apenas reações automáticas da mente que, muitas vezes, estão pautadas no medo e na aversão ao que é novo. Com o tempo, a meditação nos ensina a fazer uma pausa e observar a mente de maneira mais objetiva, sem nos identificarmos com ela. Quando nos tornamos conscientes desses padrões, começamos a desenvolver uma nova relação com nossos medos. Não mais reagimos automaticamente a eles, mas começamos a questioná-los e a perceber que eles não são tão poderosos quanto parecem. O medo de sair da zona de conforto, na verdade, é apenas uma sombra que se dissolve quando a luz da consciência é direcionada para ela. Ao praticarmos a meditação, podemos ver que o medo não é um inimigo, mas uma oportunidade de compreender mais profundamente a nossa própria mente. A aceitação da impermanência, ou anicca, é um dos conceitos centrais no budismo. Tudo o que existe está em constante mudança. Isso inclui nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas condições externas e até mesmo as nossas próprias vidas. A zona de conforto é, na verdade, uma tentativa de resistir a essa mudança constante. Mas o Buda nos ensina que a verdadeira paz e liberdade surgem quando aceitamos que nada permanece igual, que tudo está em fluxo. A impermanência não é algo a ser temido, mas algo a ser compreendido e abraçado. Ao aceitarmos a impermanência, podemos começar a perceber que, ao sair da zona de conforto, estamos apenas nos alinhando com a natureza verdadeira da vida. Ao olharmos para a impermanência, vemos que cada momento é único e irrepetível. Quando nos apegamos à zona de conforto, estamos essencialmente negando essa verdade fundamental da vida. A prática do desapego, ou nekkhamma, é um convite a não nos apegarmos ao que é transitório, mas a viver de maneira mais livre e solta, permitindo-nos fluir com os ciclos da vida. Isso não significa que devemos abandonar tudo ou viver de forma irresponsável. Significa, sim, que devemos aprender a viver sem a necessidade de controlar tudo ao nosso redor, sem nos prender ao que é conhecido e confortável. À medida que aceitamos a impermanência e praticamos o desapego, a mente se torna mais flexível. Passamos a ver o mundo não como um lugar rígido e previsível, mas como um espaço fluido e dinâmico, onde as oportunidades de crescimento estão sempre presentes. A prática da atenção plena, ou sati, nos ajuda a estar mais conscientes dessa fluidez, mais presentes no momento e mais capazes de perceber quando estamos nos apegando à segurança da zona de conforto. Quando praticamos a atenção plena, podemos perceber os pequenos impulsos mentais que nos mantêm presos ao familiar, ao conhecido, e a partir dessa percepção, somos capazes de agir de forma mais consciente, escolhendo responder aos desafios da vida de uma maneira mais equilibrada e sábia. No budismo, o desenvolvimento da compaixão, ou karuna, é fundamental para a nossa jornada. Não se trata apenas de ser compassivo com os outros, mas de ser compassivo consigo mesmo. Muitas vezes, quando tentamos sair da zona de conforto, sentimos medo, insegurança ou até mesmo fracasso. Nesses momentos, é essencial que sejamos gentis conosco, que não nos critiquemos ou nos culpemos. O sofrimento que sentimos ao sair da zona de conforto faz parte do processo de crescimento. Ao sermos compassivos conosco, permitimos que a mudança aconteça de maneira mais suave, sem resistência, sem julgamentos. A sabedoria, ou prajna, também desempenha um papel crucial. No budismo, a sabedoria é a capacidade de ver as coisas como elas realmente são, sem as distorções criadas pela ignorância e pelo apego. Sair da zona de conforto, portanto, exige que desenvolvamos uma sabedoria que nos permita ver além dos medos e das limitações que nossa mente cria. Quando olhamos para a vida com a sabedoria do Buda, percebemos que os desafios que encontramos no caminho são, na verdade, oportunidades de aprendizado e crescimento. A sabedoria nos permite ver que, ao sairmos da zona de conforto, estamos simplesmente nos alinhando com a verdade da nossa própria existência. Tudo está em constante mudança, e nós também. Sair da zona de conforto, então, não é uma tarefa simples, mas é uma jornada profundamente transformadora. Ao cultivar os ensinamentos budistas de impermanência, desapego, atenção plena, compaixão e sabedoria, começamos a viver de maneira mais autêntica e plena.
A vida não precisa ser um campo de batalhas contra o medo e o desconforto. Pelo contrário, ela pode ser um espaço de aceitação, de entrega e de crescimento contínuo. Cada passo que damos fora da nossa zona de conforto é um passo em direção à liberdade, à verdadeira paz e à realização. Lembre-se sempre, a verdadeira liberdade não está em evitar os desafios, mas em abraçá-los com sabedoria e coragem, sabendo que a impermanência é a verdadeira natureza da vida e que, ao nos libertarmos dos nossos apegos, encontramos a verdadeira paz. Espero que esse vídeo tenha te inspirado a dar o próximo passo fora da sua zona de conforto. Se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com alguém que também possa se beneficiar dessa mensagem. E se você tem algum insight ou experiência para compartilhar, eu adoraria ler seu comentário. Juntos, podemos continuar aprendendo e evoluindo. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a verdadeira liberdade vem quando aceitamos a mudança e seguimos em frente com coragem. Que sua jornada de transformação seja cheia de luz, compaixão e sabedoria.